Eu consigo adivinhar que você já ouviu inúmeras histórias de viagens que deram errado. Mas de uma coisa você pode ter certeza: nenhuma história de viagem mudou tanto a vida de uma família como essa que eu vou lhes contar. O que deveria ser mais um dia de descanso e sem nenhum tipo de compromisso, se tornou o pesadelo de Lindy e Michael Chamberlain, fazendo com que esse caso ficasse conhecido como um dos mais chocantes erros jurídicos da Austrália. Tudo começou no dia 17 de agosto de 1980, a segunda noite de férias do casal. Eles haviam decidido sair para acampar em uma área de camping nas montanhas de Uluru, na Austrália. E essa seria a primeira viagem de sua filha, Azaria, que tinha apenas 9 meses na época. Ainda que a família estivesse isolada do resto da sociedade, eles não estavam em uma área de risco. Pelo menos, isso foi o que eles pensaram. Junto com eles, havia outros grupos de pessoas que também acampavam na região. Enquanto Michael descansava em sua cama, na parte fechada da área do acampamento, ele estranhou ouvir o choro de sua filha do lado de fora, mas que logo cessou. Também estranhando a situação, a mãe da menina, Lindy, decidiu checar o que havia de errado com a bebê. E foi nesse momento que o pesadelo se iniciou. Eu sou Ivan Lima e vou lhes contar a triste história de Azaria Chantel. Bom, como eu estava falando, a mãe que havia saído para ver sua filha voltou aos gritos chamando seu marido Michael, pois ela havia visto seu bebê ser levado por um animal selvagem. Havia uma trilha de sangue próxima à tenda e, imediatamente, uma busca pela região foi iniciada. Os Chamberlains eram membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o fato de Michael ser um conhecido pastor da vizinhança fez com que o caso ganhasse uma grande visibilidade. Centenas de pessoas, incluindo rastreadores de desaparecidos, começaram as buscas por Azaria. E com isso, os gritos e clamores de Lindy se tornaram cada vez mais altos. Ela se desesperava e reforçava que um dingo havia pego seu bebê. Os dingos são uma espécie de cão selvagem e são populares por serem considerados ícones culturais do país. Acontece que, por mais que esses animais se pareçam cachorros bonitinhos, eles são muito perigosos. Sim, não se engane. Você não vai querer ter um animalzinho desses em sua casa. Esses cachorros selvagens são os maiores predadores terrestres do país e habitam principalmente regiões de pastagens, áreas próximas a florestas e desertos. E a criança havia desaparecido em um parque de campismo localizado em área do deserto central da Austrália. Ainda que na região do acampamento não fosse comum a presença dos cães selvagens, Michael e Lindy sempre mantiveram a mesma versão da história, de que o bebê havia sido tirado da tenda do casal e que um dingo havia levado a criança. Com toda a cobertura pela imprensa da história, o desaparecimento de Azaria chocou o país e paralisou a Austrália, deixando o país dividido por anos seguintes. Eles continuavam sem nenhuma prova ou evidência da versão da história que havia sido contada. Afinal, o dingo nunca chegou a ser encontrado. E a decisão do caso se manteve em aberto até 1982, 2 anos após o ocorrido. E com toda a repercussão que o caso havia tido, se clamava para que justiça fosse feita e rápido. No meio de toda a confusão, boa parte da opinião pública duvidou que um dingo tivesse forças para carregar um bebê humano. Eles se questionavam, alegando que, se houvesse mesmo um animal selvagem, ele certamente teria matado a vítima ali mesmo, no acampamento. Por que a levou? E se eles estavam numa área de acampamentos, por que ninguém mais viu o animal levando uma criança? Logo, o casal Chamberlain estava sendo mal visto pela região. Além disso,
O fato de não terem encontrado o corpo da criança fez com que o casal fosse alvo de agressões nas ruas da Austrália. Outro fator que fez com que os insultos ganhassem força foi a igreja frequentada pelo casal. Michael e Lindy eram adventistas do sétimo dia. Essa era uma congregação recém-criada e pouco conhecida no começo dos anos 1980, o que fez com que diversos boatos ganhassem força, com rumores de que a família havia sido orientada religiosamente a praticar crimes hediondos e até mesmo que haviam comido a criança em uma espécie de ritual. E assim, em outubro de 1982, o caso foi a julgamento. Lindy Chamberlain foi condenada à prisão perpétua pelo assassinato de sua filha. Já o marido, Michael, foi condenado como cúmplice no crime, pegando 18 meses como pena. A promotoria alegou que Lindy havia cortado a garganta de Azaria no banco da frente do carro e escondido seu corpo. Depois disso, o caso repercutiu por toda a mídia em rede nacional. O julgamento de Chamberlain foi o caso mais divulgado na história australiana. Durante todo o período de investigação, a imprensa sempre esteve envolvida no caso, inclusive afetando negativamente a defesa de Lindy. Ela foi acusada de ser bruxa e diversas denúncias anônimas surgiram tentando incriminá-la. Além de lidar com o luto, o casal precisou enfrentar todos esses rumores fantasiosos e piadas doentias. Dá para imaginar o que é ter um país inteiro contra você, sendo que você sabe que é inocente? Michael havia cumprido sua pena, mas Lindy ainda permaneceu na prisão até 1986, quando novas evidências do caso apareceram. Pedaços da roupa de Azaria teriam sido encontrados próximo a tocas de dingos. E isso foi o que fez com que a condenação de Lindy fosse anulada e a mãe finalmente fosse absolvida. Nada pode recuperar o tempo de um inocente em uma prisão, ou mesmo a dor de perder uma filha. Mas ainda assim, em 1988, Lindy recebeu $1.300.000 como indenização da Suprema Corte. Em menos de 24 horas após a sentença final, Lindy estava livre novamente. E para os que pensam que esse pesadelo havia acabado, o drama de Lindy ainda estava longe de terminar. No mesmo ano, o desaparecimento de Azaria Chamberlain foi levado aos cinemas. O filme Um Grito no Escuro contava com a atriz Meryl Streep no papel de Lindy, e sua atuação venceu o prêmio de melhor atriz em Cannes e foi indicada ao Oscar. Não somente trazendo prêmios para o filme, o longa também trouxe visibilidade internacional para o caso. As investigações permaneceram em aberto, e mesmo com a popularidade do filme, que conta a história de uma mãe injustiçada que luta por sua inocência, o caso continuou polarizado. Para se ter uma ideia, durante todo esse período, a mídia criticou fortemente a forma como Lindy se vestia. Eles diziam que ela não se parecia como uma mãe no período de luto. A imprensa da época parecia querer se aproveitar de qualquer ponto que pudesse para ser sensacionalista. E o resultado disso foi versão de Lindy sendo vista como uma piada para a população australiana. Para além disso, em 1995, 13 anos depois do desaparecimento de Azaria, as investigações foram reabertas e a causa da morte da criança foi dada como desconhecida. As fofocas, claro, continuaram. Somente em 2012, 30 anos após o começo de todo este inferno, é que as provas definitivas contra o caso viriam a surgir. Um último inquérito ouviu novas evidências de ataques de dingos na Austrália. Essas provas foram encontradas em uma parte mais isolada, onde se encontrou uma raça pura de dingos selvagens. E verificou-se que nessa região havia pelo menos 400 ataques registrados, sendo a grande maioria contra crianças, tendo registros de apenas 2 adultos.
Diante das circunstâncias, Lindy e Michael Chamberlain experimentaram a dolorosa perda da filha num contexto trágico e ainda foram acusados do próprio desaparecimento do bebê, o que trouxe a eles um terrível desgaste, que veio a influenciar no divórcio do casal. No ano do quarto e último inquérito, o casal já não estava mais junto e não possuía mais qualquer contato após todas as pressões das acusações. Foi declarado pelo Tribunal de Justiça de Darwin que o Dingo realmente era o culpado do ocorrido e que o tempo não suavizou a dor e a amargura pela morte de um filho. Esse caso serviu para não somente entender como os dingos são perigosos, mas também como a repercussão da mídia pode influenciar na decisão de uma investigação por meio da opinião pública, sendo este triste acontecimento usado como exemplo jurídico até os dias de hoje na Austrália. Agora, eu me despeço de vocês e agradeço a presença de cada um. Até o próximo.